Meus amigos, todos vocês sabem que eu não tenho mandato, nem de vereador, nem de deputado, nem de senador, mas tem algo em mim que ninguém vai tirar, podem bater, eu já sei que a resposta a esse meu vídeo não vai ser atacando a minha honra, nem a minha história, nem me acusando de nenhum crime. Vai ser me chamando de puxa-saco, essas bobagens que falam quando eu gravo um vídeo contestando um aniversário do governador Gladys Cameli. Observem, todas as vezes que eu gravo um vídeo, aqueles que não concordam, não encontram nada para me atacar e atacam com essas bobagens. Teve um que foi assim, no limite do limite. Por eu não ter mandato, me humilhou, que eu era muito pequeno, que ia botar uma pessoa do meu tamanho para responder, até ofendeu essa pessoa, a dignidade dela, não respeitou a situação dela por ser uma pessoa com deficiência de crescimento, uma pessoa tão querida, que eu pessoalmente tenho tanto respeito. Usou essa pessoa para dizer que ele ia me responder porque ele era do meu tamanho, querendo dizer, o Moisés está sem mandato, é um coitado, é um Zé Mané. Eu sou poderoso, eu sou senador da República. Agora, o vice-governador Major Rocha, por uma única frase, uma frase simples, do governador Gladys Cameli, pedindo desculpa pelo vice que ele deu à população do Acre, o major grava um áudio agredindo o governador, levantando denúncias contra o governador que ele não fez durante 2 anos e meio, quando ele tinha indicado a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiro, o IAPEM, o ISE, a metade da agricultura e a cultura, a FEM. Quando ele disse todos esses cargos que nenhum vice-governador teve na história do Acre, ele não denunciou o Gladson. Essa história ele ficou dizendo que ia ficar alertando o Gladson, por que ele não deu uma entrevista? Por que ele ficava então alertando escondido? Ele ficava falando dentro dos gabinetes, governador Gladys, está acontecendo isso. E por que não foi no Ministério Público, o Major Rocha? Por que você não foi como fez agora na Polícia Federal? Por que você não foi naquela época, quando você tinha cheio de cargo no governo? Por que você não foi lá no Ministério Público? Você só foi na Polícia Federal, só foi no Ministério Público depois que você perdeu os cargos no governo. Você sabe disso. Então, acho que a frase do governador Gladys Cameli não merece esses ataques. Segundo, o senhor tem que cuidar para não se transformar em fábrica de heróis, fábrica de vencedores em eleição. O senhor foi um dos que denunciou o G7 e houve aquelas prisões de secretários, prisões de empresários, inclusive um faleceu e depois foi provado que ele era inocente, mas já estava debaixo do chão. O senhor lembra, Major? Do Sassai? Morreu e depois que saiu a sentença, 4 anos depois que ele era inocente, ele não pôde ser ressuscitado como Lázaro. E 1 ano depois das denúncias que Vossa Excelência participou, o Tião Viana se reelegeu como governador. O senhor se vangloriava de que tinha botado o Lula na cadeia, agora o senhor está botando o Lula em primeiro lugar nas pesquisas. Está aí o seu trabalho, o senhor é o herói, o senhor prendeu o Lula, transformou o Lula em vítima e agora o Lula está em primeiro lugar nas pesquisas. E o senhor, quando diz que o governo Gladys é o governo mais corrupto da história, o senhor está dizendo que os governos que o senhor atacou, que eu, inclusive, estava lá como líder do governo, e o senhor era líder da oposição, os governos do PT, o senhor está dizendo que são mais honestos do que o governo Gladys. Então, o senhor já está sinalizando para uma aliança com o PT nas eleições de 2022. E eu não tenho nada a ver com isso. O senhor é de maior, o senhor tem mais de 21 anos, mas eu só quero lhe dizer que, às vezes,
A gente tem que pensar bem no que diz, pensar bem no que faz. Ataca, agride, depois a pessoa prova inocência, vira vítima, e olha o que aconteceu em 2014. O senhor ajudou a reeleger o Tião Viana. Tião Viana, quero dizer aqui que eu pessoalmente não tenho nada contra o Tião, inclusive foi meu médico da Covid. Sou eternamente grato a ele e eu tenho entre um dos meus amigos, não tenho nada contra o Tião. Tive divergências com ele na política, mas isso não me faz adversário, inimigo, eterno. Isso não existe, isso é bobagem. A vida é muito passageira. Inclusive o senhor, eu ainda considero meu amigo. Nós lutamos muito um contra o outro na política, mas eu não tenho nada contra você. Eu não tenho nada contra a sua família, contra a sua pessoa. Só acho que tem que ter cuidado na hora de atacar as pessoas, na hora de agredir as pessoas, de envolver a família das pessoas, porque a mesma polícia que o senhor está agora vangloriando foi a mesma que o senhor condenou. O senhor lembra os aplausos que eram dados ao Moro? O senhor era um dos principais bate-palma do Moro. Agora o Moro virou bandido para muita gente, não sei se para o senhor também, né? Porque o Moro desfizeram tudo que ele fez, os milhões desapareceram, agora o Moro é bandido. Então, eu quero dizer para o senhor que eu nunca fui Moro e nem sou Moro, nem fui a favor de Moro, nem fui contra Moro, nem sou a favor. Eu sempre gosto de esperar o resultado da justiça. Eu sempre gosto de esperar o resultado da justiça, porque eu não sou da justiça, eu não sou promotor, eu não sou juiz. O senhor tem essa mania de querer ser promotor de justiça, o senhor tem essa mania de querer ser juiz de direito, julgar as pessoas, e depois as pessoas provam inocência e usam isso para ganhar a eleição e disparam nas eleições. Eu estou vendo resultados aí, 2 casos que eu citei. Então, eu diria para o senhor, vá com calma, Major Rocha, vá com calma, porque a política é algo para fazer o bem, é algo para respeitar o adversário, é algo para fazer o melhor para as pessoas. O senhor agride o governador Gladys Cameli, cuspindo no prato que comeu. O senhor foi o vice mais beneficiado. O senhor tem um escritório em Cruzeiro do Sul, na terra do governador. Lá o governador nem escritório tem, o senhor tem um escritório, uma casa até com piscina, com assessores e tudo, na terra do governador. Nunca existiu isso. Então, o que o Gladys fez pelo senhor, sinceramente, qualquer vice-governador que teve o que o senhor teve, era para ser eternamente grato, mas o senhor não queria aquele monte de espaço, poder na segurança, na agricultura, não. O senhor queria a cadeira do Gladys. Como não deu certo, o senhor partiu para o ataque e começou essas denúncias, e se Deus quiser, o Gladys vai provar que são denúncias infundadas. E aí, da mesma forma que o senhor não pediu desculpa para o Lula, e talvez vá até se aliar com o partido do Lula, o senhor não pediu desculpa para a família de quem morreu, o senhor não pediu desculpa para o Tião Viana, o senhor não pediu desculpa para ninguém. A pergunta é, o senhor vai se aliar com seus adversários, que o senhor chamava de quadrilha, que o senhor chamava de bandidos, que o senhor chamava que tinham roubado o Brasil, destruído o Brasil, um bando de ladrões, era assim que o senhor chamava. Vai se juntar com eles agora, em 2022, para derrotar o Gladys Cameli? Nós vamos mostrar trabalho, nós vamos provar para a população do Acre de que muitos políticos valentes, muitos políticos agora querendo ser os heróis da população, ficarem escondidos dentro de suas mansões e não saíram para a rua, sequer para cumprimentar a população. Imagine visitar a UPA do 2º Distrito, imagine visitar o INTO de Cruzeiro do Sul e o INTO de Rio Branco. Sequer botar um pé dentro de um avião. Agora estão indo nos bairros, nas aldeias indígenas, nos seringais. Nessas casas de saúde, de Covid, tem lá o registro dos políticos que foram visitar
os hospitais, para ser solidário às famílias que estavam perdendo seus entes mais queridos e principalmente os entes que eram os nossos avós que nós perdemos. Eu perdi um cunhado. Eu sei a dor de perder um familiar. E essas pessoas não entraram nos hospitais. Nós sabemos quais foram os políticos que tiveram coragem de ficar indo e voltando para Brasília, indo para Brasília atrás de recursos e voltando para o Acre para botar cara e estar junto com o povo, como fez o Gladys Cameli. Alguns ficaram só em Brasília, dizendo que estava resolvendo recursos, não apareceram no Acre. Outros nem em Brasília foram, ficaram escondidos dentro de casa. E nós sabemos quem são. Então, nobre governador, vice-governador Major Rocha, nós estamos preparados para enfrentar esse tipo de ataque, porque a história já provou que quando ele é feito desse jeito, a pessoa que o faz não se dá bem na vida do ponto de vista da política. Eu desejo ao senhor boa recuperação, que o senhor volte bem para nos enfrentar, porque nós vamos formar um grande time para governar o Acre novamente, para a gente ser melhor do que está sendo. Os erros que o Gladys cometeu nesse governo, corrigir no segundo governo, melhorar a relação com a sociedade, ter mais inclusão social, melhorar mais ainda na área da saúde, que está aí com 2 hospitais permanentes. Vai em Manaus, Major Rocha, vai em Belém, vai em São Paulo, vai no Rio de Janeiro. Procura um lugar do Brasil que tenha hospitais contra a Covid erguido. Todos foram alugados, o senhor sabe disso. Aqui no Acre, o Gladys construiu o hospital permanente para combater Covid. Por isso que as pessoas não morreram como morreram nos demais estados, que eram enterrados com máquinas pesadas, com aquelas máquinas que pega o caixão para botar lá dentro, porque nem o coveiro podia tocar para não se contaminar. Sabe por quê? Porque quando veio a segunda onda da Covid, os hospitais já tinham sido devolvidos, porque tinha acabado a primeira onda. Aqui no Acre, os hospitais estavam prontos, equipados, para enfrentar a segunda onda e agora enfrentar a terceira onda. E se Deus quiser, a gente não precisar mais enfrentar a quarta onda, e esses hospitais serem utilizados para internar as milhares e milhares de pessoas que o governo Gladys Cameli vai fazer agora, com o apoio do senador Márcio Bittar, para fazer mais de 10.000 cirurgias que estão represadas, que já estavam represadas e com a pandemia se multiplicaram, porque é impossível fazer cirurgia misturadas com Covid nos hospitais. E agora vão ser feitas mais de 10.000 cirurgias. Isso é uma bênção para o nosso povo. Então quero desejar saúde para o senhor, saúde para a sua família e que a gente possa fazer o bom combate, olhando nos olhos, mostrando o que fez, dizendo o que vai fazer e não pegando a história e transformando em algo que não é verdadeiro e se aliando a pessoas que você combatia. Eu combati os atuais membros do governo que estão no governo. Eu fui opositor ao senhor, eu fui opositor ao Petecão, eu fui opositor ao Gladson, mas não tem uma única denúncia minha contra vocês, não tem uma única palavra que desrespeita vocês. Eu sempre respeitei o adversário. Agora, aqueles que eram meus aliados da esquerda são meus adversários, mas muitos são meus amigos. Aliás, amigos de verdade alguns, e jamais vão deixar de ser meus amigos porque eu estou no outro partido. É assim que eu faço política, vou continuar fazendo. E quero dizer que mesmo que a sua resposta ao meu vídeo o senhor resolva dar e seja dura, pelo menos o senhor tem a dignidade de responder, e não como alguns que não têm coragem, partem para a humilhação e dizem assim: o Moisés é muito pequeno para mim responder, eu vou botar uma pessoa do tamanho dele. Olha, quem humilha os outros é muito complicado. Na história da humanidade, na Bíblia, os humilhados serão exaltados.
Portanto, meu querido vice-governador, não tenho nada contra Vossa Excelência, não tenho nada para lhe atacar do ponto de vista pessoal e dizer que vou continuar defendendo o governo Gladys Cameli de forma clara, de forma franca, enfrentando quem vier, seja vice-governador, seja senador, seja deputado, seja quem for. Seja quem for, estarei do lado do Gladys Cameli, porque considero que ele faz bem ao Acre e vai continuar fazendo, porque ele oxigenou a política, ele criou um governo aberto, que dialoga com a população, que ouve a população. As pessoas não estavam acostumadas com isso, as pessoas preferiam ficar pegando carão de assessor de governador. Agora, o governador vai para a rua, fala com a população, às vezes até diz algo que não devia no calor da emoção e depois tem que corrigir, mas é preferível isso do que o encastelamento nos palácios. Um governador que abre os braços para todos, que faz convênio com o prefeito do PMDB, que está lançando candidato a governador, que faz convênio com prefeitos do PT, que tem candidato a governador, seja do partido ou seja aliado. Esse patrimônio chamado Gladys Cameli, com as suas dificuldades, com as suas falhas, mas com essa sua capacidade de ser leve, de falar o que pensa, de não planejar a queda dos adversários, de não dar golpe nos aliados, não tirar tapete de quem está lutando para subir na vida. Esse jovem Gladys Cameli, foi esse jeito dele que me fez mudar de lugar, mudar de lado e defender o seu governo e o seu projeto político. E quem vier vai me enfrentar, mesmo sem mandato, porque eu não perdi a minha capacidade de falar, a minha capacidade de escrever, a minha capacidade de reagir. Eu continuo o mesmo Moisés Diniz de sempre. Não abrirei mão das minhas ideias, não abrirei mão das minhas convicções. Gladys Cameli vai continuar governando o Acre, se Deus quiser será reeleito para governar o Acre por mais 4 anos. E o senhor ainda tem tempo de voltar e ficar conosco e não se aliar com aquele que o senhor agrediu tanto, que o senhor chamou dos piores palavrões. Ainda há tempo do senhor refletir e dialogar e participar dessa grande aliança que vai reeleger o Gladys Cameli. Muito obrigado e que Deus nos abençoe.